Amém. Irmãos, nesse mês de março, nesses domingos, nós iremos viver aprendizados sobre vitórias. Vocês sabem muito bem que Jesus, ele te fez mais do que vencedor. Mas tem muita gente, irmão, que ainda não tomou posse disso. Muita gente que passa lutas com saúde financeira, vida conjugal, filhos, filha, pastor, o que mais? Muitas das vezes é eu mesmo, emocional, problemas emocionais, e aí acaba acontecendo o quê? Que você está se deixando se levar por isso e acaba perdendo essa luta. Porque você vê com pessoas, meu irmão, que perde a luta, meu irmão, com problemas emocionais, que tira a própria vida. Mas hoje, meu irmão, você vai aprender sobre o que, pastor? Vitórias. Jesus, ele venceu o mundo, para nós sermos mais do que vencedor. Mas aí você vai entender o que, pastor? Que hoje nós vamos aprender o primeiro passo para ser vitorioso. O primeiro passo qual é? É ser escolhido. E eu creio que todos que estão aqui hoje são escolhidos por quem? Por Deus. Quem crê, diga amém. Diga amém. Você é um escolhido por Deus. E a Bíblia deixa bem claro lá no livro de Mateus 22:14. Vamos abrir a nossa Bíblia lá. Mateus 22:14. Mateus fica lá no Novo Testamento, é o primeiro livro, que diz o que? No nome de Jesus: porque muitos são chamados, mas poucos são o que, irmãos? Escolhidos. Muitos têm um chamado, mas são poucos que são escolhidos. Porque você for ver, se nessa igreja permanecesse todas as pessoas, um dia pisar o pé dentro dessa igreja, nós não faria só 2 cultos no domingo. Eu creio que nós faria muito mais do que 2 cultos. É verdade ou não é verdade, Obri Lopes? Por quê? Porque, pastor, muitos foram chamados, mas nem todos foram o quê? Escolhidos. Você sabe a potência dessa palavra? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então são poucos que são escolhidos para vencer, pastor? Sim. Poucos são escolhidos para continuar, pastor, indo para a batalha e vencer em nome de quem? De Jesus. Se você está aqui hoje, se você veio até aqui hoje, é porque Deus te escolheu. E escolheu para quê, pastor? Para vencer em nome de quem? De Jesus. Não importa que as pessoas, meu irmão, não te ver com os olhos que você se vê. Pela manhã eu estava até falando, bem interessante. Nem todo mundo te acha bonito. Nem todo mundo te acha bonito. Mas eu te pergunto, se você não te achar bonito, quem vai te achar? Quem vai te achar? Se você não se acha vencedor, quem vai te achar você um vencedor? Você sabe por quê? Porque quando você, meu irmão, coloca isso no seu coração, a Bíblia deixa bem claro que muitos têm um chamado. Quando você coloca isso no seu coração, você começa a ser um escolhido por quem? Por Deus. E um guerreiro escolhido por Deus, meu irmão, ele vai para vencer no nome de quem? De Jesus. Por quê, pastor? Ele vai para os projetos de Deus ser concluído na sua vida. No mês de fevereiro nós falamos muito nos domingos sobre Jacó, um homem escolhido que aceitou o chamado e se foi, meu irmão, um homem grande. E a descendência de Jacó chegou num homem, meu irmão, que até hoje é lembrado na Bíblia, um homem chamado Davi. Davi. Quando você fala de Davi, meu querido, é um homem, meu irmão, que até no tempo de Jesus, como que chamavam Jesus? Jesus, filho de quem? De Davi. Mas essa descendência, meu querido, é tão forte que essa bênção está sobre a sua vida. Mas o que tem a ver, pastor, Davi com Jacó? No livro de Salmos, capítulo 78, versículo 70, você vai entender tudo isso agora. Salmos 78, 70. Coloca na versão transformadora, por favor.
olha aqui na televisão, por favor. Escolheu Davi, seu servo. Da onde? Dos currais. E o chamou. Antes de Davi ser rei, ele era o quê? Pastor de ovelha. Aí eu te pergunto, quando Davi era pastor de ovelha, será que passava na cabeça dele que ele seria rei? Sim ou não? Sim ou não? Não. Antes de ele ser rei, ele era pastor de ovelha. Na sua Bíblia está assim, ó, coloca aí para mim, por favor, na revista corrigida, que diz assim, ó, versículo 70, capítulo 78, também elegeu a Davi o seu servo e tirou dos apriscos, da onde? Das ovelhas. Da onde Deus tirou o Davi, meu irmão? Do aprisco. Pastor de ovelhas. Ele era somente o pastor de ovelhas. E no versículo 71 diz: de após as ovelhas, o que acontece? O que acontece? Pejadas o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. Coloca para mim na versão transformadora agora. Tirou do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou pastor dos descendentes de quem? De Jacó. Você entende? Quando eu li isso aqui, meu irmão, eu fiquei pensando. Deus pega ele de cuidar das ovelhas e ele vai ser rei aonde? Em Israel. Porque Deus depois, quando Jacó ele tem a luta com o anjo, Deus transforma o nome dele, muda o nome dele para qual? Para Israel. E Davi era rei aonde? Em Israel. Davi parou de cuidar das ovelhas e foi cuidar das ovelhas de Israel, que eram os descendentes de quem? De Jacó, que estavam sem pastor, sem rei, porque o rei Saul, ele fez tudo o que era errado, preferiu sacrificar do que obedecer. E Deus estava atrás de um rei segundo o seu coração. Para você entender melhor o que, pastor? Ontem, quando eu estava lendo isso aí à noite, me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando: Jacó, Davi, as ovelhas eram de quem? De quem eram as ovelhas? De Jacó. Você que veio na vigília, você sabe que tinha uma promessa sobre os filhos de José, Efraim e Manassés. Deus falava o quê? Que para José, que a descendência deles iria multiplicar como os peixes. Olha que coisa maravilhosa. Deus fala para Jacó o quê? Que aquela terra que ele estava, chamada Betel, seria para a sua descendência. Que era a terra da onde, pastor? Ficava ali em Canaã. Para você entender melhor, Deus levantou Davi de pastorear as ovelhas e cordeiros, tornou o que? Pastor das ovelhas de Israel. Porque diz o que? Tirou do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel, o povo de Deus. Aí eu te pergunto, para você entender, o que, pastor? Quando Samuel foi para ungir um dos filhos de Jessé, aonde que o Davi estava? Cuidando das ovelhas do seu pai. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Versículo 1. E diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?
enchei o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dizei: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber e o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, e tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou aonde? Ao sacrifício. Ele chega à casa de Jessé, chama ele, e chama quem? Os seus filhos. Davi estava no meio? Pastor, Davi estava no meio? Vamos saber agora. Olha o que diz. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele olha o primeiro filho de Jessé, um homem forte de guerra, já estava agressado ao exército de Saul. Então, quando ele olha o Samuel, ele diz: é o Eliabe, o escolhido de quem? Do Senhor. Mas você aprendeu lá no livro de Mateus 22:14, que muitos têm um chamado, mas poucos são o quê? Aos olhos humanos do Samuel, quem era o escolhido? O Eliabe, um homem forte de guerra, ia vencer as batalhas, ia se tornar rei da onde? De Israel. Rei da onde? De Israel. Ele olha para o Eliabe, ele diz logo: esse é o escolhido de quem? Do Senhor. E aí ele diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? Para o coração. Provavelmente o que acontece, pastor? Deus olha o coração de Eliabe, e o coração de Eliabe não era um coração, o que, pastor? De um rei. Um coração voltado para ser rei. Porque se Deus tivesse escolhido aos olhos de Samuel, ia ser mais uma frustração para ele, como ele foi frustrado com Saul. Então Deus não vê como o homem vê. Às vezes você fica pensando, imaginando: por que o fulano não é abençoado? Porque Deus olha para cá também, ó. Deus olha o que, pastor? O coração. O coração: mas ele está olhando porque ele é um rapaz que sabe fazer, é um rapaz que faz isso, é uma mulher que faz aquilo. Mas o coração ainda, meu irmão, não está preparado para se tornar o que, pastor? Rei em Israel. Porque se Deus fosse olhar do jeito que Samuel olhou, seria o Eliabe. Aí Deus repreende logo Samuel: não é esse. Eu não vejo como o homem vê, Samuel. Eu olho para onde? Para o coração. Então Samuel já ficou atento. O que, pastor? E aí faz mais. Olha o que diz mais. 9. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco é este, tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Passou os 7 que estavam em casa. Às vezes a gente imagina, a gente está esquecido por Deus. A gente nunca é esquecido por Deus. Uma coisa eu guardo no meu coração, Salmos 34:10. Coloca bem aqui rápido para a gente voltar novamente.
Ó, Salmos 34:10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Guarde isso no seu coração. Buscar quem? O Senhor. Passou o Eliabe, passa o Samar e passa, meu querido, os 7 filhos. O Senhor fala para quem? Para Samuel: não é nenhum desses 7. Mas Deus tinha falado para ele que seria um dos filhos de Jessé? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. E aí acontece o quê? 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e mandai-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então quer dizer o quê? Enquanto não chamasse aquele que estava pastoreando o quê? As ovelhas. E uma coisa eu aprendi, acho que a irmã Adilene vai lembrar, estava aqui orando em janeiro, e uma palavra veio ao meu coração: se a gente não cuida das coisas pequenas, Deus nunca vai colocar a gente nas coisas grandes. O Davi, ele estava cuidando rebanho do seu pai. Para muitos, para o Eliabe, era uma besteira aquilo. Para o Samar, também. Mas para Davi, era muita coisa. Por quê? Porque Deus viu o quê? Como ele cuidava das ovelhas de seu pai. Como que ele cuidava das ovelhas de quem? Do seu pai. Então ele ia cuidar muito bem das ovelhas de Israel, que era descendência de quem? De Jacó. Olha a expansão da bênção chegando na vida do homem que Deus levanta para ser o quê? Vitorioso, vencedor. Por quê, pastor? Porque isso era somente o primeiro passo, ser escolhido por quem? Pelo próprio Deus. Porque fosse pelo homem, não seria Davi, seria quem, irmãos? Seria quem? O Eliabe. Pelo homem, você viu que o Samuel, ele mesmo conta, se fosse aos olhos de Samuel, seria o Eliabe, não seria o Davi, porque o Davi tinha sido esquecido até pelo próprio pai. Até pelo próprio pai, o Davi tinha sido esquecido. Mas você viu que aqueles que buscam o Senhor de nada tem o quê? Tem falta. E Davi cuidava muito bem das ovelhas do seu pai. E ele estava lá no campo, irmão, esquecido por muitos, mas lembrado por quem? Por Deus. Que algo maravilhoso, irmão. Quando a pessoa ela é escolhida, ela pode ser esquecida pelo homem, mas ela é lembrada por quem? Por Deus. E o Davi estava lá cuidando das ovelhas. Nós não vamos aí comer enquanto não trouxer esse que está cuidando das ovelhas. E no versículo 12 diz o quê? Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa o quê? Presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Quer dizer o quê? É esse. A Bíblia não diz que os últimos serão o quê? Os primeiros? Não era o mais forte? Era isso. Porque o Davi, meu querido, ele cheirava o quê? As ovelhas. O Davi, ele vivia no meio das ovelhas. Esse é o primeiro passo. Ser escolhido por quem? Por Deus. Há uma diferença, meu irmão, sua do que para as pessoas do mundo. E uma diferença, pastor, enorme, sim. Porque a Bíblia deixa bem claro que há uma diferença entre o ímpio e o justo.
Uma pessoa que quer viver uma vida com Deus de verdade, para uma pessoa, meu irmão, que está aí no mundo. E Deus tinha uma promessa sobre a vida do Davi. Que promessa linda, hein? Mas ele não sabia, seria rei de Israel. Ele sabia que atualmente ele era pastor de quê? De ovelhas. Samuel chega na casa dele. Os anciões perguntam: você está vindo de paz? Porque ele poderia trazer uma má notícia também. Não, estou vindo de paz. Vou à casa de Jessé, o belemita. Chega lá para ungir os filhos. Opa, não é esse, 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 não é esse. Tem mais algum, Jessé? Ah, tem. Tem aquele que está lá no campo, o pastor de ovelhas. Ah, chama ele. Só podemos comer se ele chegar. Quando ele chega lá, Deus fala ao coração de Samuel e diz: é este, pode ungir. Esse é o vencedor. Amém? E aí acontece o que? Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou aonde? A Ramá. Olha que algo forte. Pastor, que algo maravilhoso aconteceu, né? Sim. Davi ainda não tinha o Espírito Santo. Após a unção, ele recebe o Espírito Santo. E aquela unção não dizia nada. Ele não era rei de Israel, mas já era escolhido por Deus. Pastor, eu estou aqui hoje, tenho sonhos. Deus quer me dar vitórias, mas ainda não sou aquilo que eu sonho. Mas espere, tudo tem o quê? O seu tempo. Se fosse assim, Samuel me ungiu. Já sou o rei, hein? Eu que vou mandar aqui. Davi sabia que tudo tinha o quê? O seu tempo. Tudo tem o quê, irmãos? O seu tempo. Ele deveria esperar o tempo certo. A Bíblia deixa bem claro em Eclesiastes que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Pastor, mas ele só pensava o quê? Nas ovelhas do seu pai. Porque depois da unção, ele se tornou aí o quê? O que ele se tornou depois da unção? O que ele se tornou, irmão, depois da unção? Ele se tornou o quê? Não. Continuou sendo pastor de quê? De ovelhas. O primeiro passo é ser escolhido por quem? Por Deus. O primeiro passo é ser escolhido por Deus e não se apressar. A Bíblia diz em Hebreus: o que há de vir virá e não tardará. Mas às vezes nós somos apressados e queremos as coisas do nosso jeito e apressamos as coisas. Aí você se coloca no lugar errado, na hora errada, e nada acontece. Por isso que você tem que saber o quê? Esperar o momento certo. Hoje nós aprendemos o primeiro passo: ser escolhido. Próximo domingo nós vamos dar outro passo. E você vai ver, meu irmão, Deus operando sobre a sua vida. Para a glória de quem? De Deus. Quem entendeu, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.